Ouça agora o Evangelho do Dia. Bom dia a todos e a todas, povo de Deus. Hoje domingo, dia 4 de maio de 2025, é o terceiro domingo da Páscoa na liturgia da palavra. Estou aqui com a liturgia que traz para nós refletirmos hoje o Evangelho de João, no capítulo 21 e dos versículos de 1 a 19, É muito grande o Evangelho, peço a compreensão de todos e vamos ouvir o Evangelho, que é a palavra de Deus, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite, Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pó. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Momento de reflexão. Pois bem, de volta com o Evangelho do dia, né? Aqui no Meditando a Palavra, que está na liturgia. O Evangelho de hoje nos descreve tanto uma das aparições do ressuscitado, quanto o pastoreio do apóstolo Pedro, né? Na primeira parte, o texto se preocupa em descrever a aparição de Jesus junto aos seus discípulos na beira do mar, do lago, né? Ao amanhecer, o Senhor estava à margem do mar de Tiberíades. Os discípulos, que na noite anterior não haviam pescado nada, obedecem ao pedido daquele homem ainda desconhecido para eles, né? O milagre da pesca acontece e nesse instante o discípulo amado reconhece Jesus. É o Senhor. O milagre abundante culmina em uma das refeições de pães e peixes preparadas pelo ressuscitado. Uma antecipação do banquete escatológico. Vinde comer. É o imperativo de Jesus aos discípulos, que estão prestes a iniciar sua missão. Na segunda parte do texto, o Senhor constitui a Pedro como pastor e guia de seu rebanho. Mesmo com a lembrança da fraqueza do apóstolo, né? Uma vez que a tripla pergunta de Jesus recorda a tripla negação de Pedro. Jesus o constitui como pastor de todo o rebanho. É uma única vez em todo o Evangelho de João que Jesus diz a Pedro: segue-me. Isso acontece depois de todo o percurso, somente depois de experimentar a dor da cruz e confessar seu amor incondicional ao Senhor é que Pedro está pronto para dar a vida pelo Evangelho e pela pessoa de Jesus Redentor. Pois bem, é um Evangelho simbólico, né? Onde a missão de Jesus ela tem que continuar na pessoa dos discípulos, né? Hoje somos nós, esses discípulos, né? E essa barca é a igreja. A pesca é a missão, né? O mar é o mundo. Então devemos seguir em frente com essa missão de Jesus, né? E devemos ter Ele como nosso guia, nosso mestre. Caso contrário, a nossa vida cristã será um fracasso, né? O fracasso é certo quando a gente vai fazer as coisas por conta própria, que seja na missão, na vida cristã, na vida de igreja, na vida de comunidade, no trabalho, na família. Se a gente não obedecer Jesus, se a gente for por conta própria, então o fracasso é certo, ou mais cedo ou mais tarde. Não conseguiremos ir muito longe, né? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. É Jesus o nosso guia, o nosso mestre. E é preciso ter amor, né? Como o discípulo amado reconheceu ele, é preciso também que nós tenhamos amor uns com os outros, para que possamos enxergar, né? Perceber que Jesus ressuscitado está aqui no nosso meio, né? E só assim iremos ter uma vida bem-sucedida, que seja na missão da igreja, na missão de evangelizar, ou no trabalho ou na família. Repito mais uma vez, né? Toda vez que a gente for por conta própria, não conseguiremos ir longe. Pois bem, e Pedro, aquele que havia negado Jesus por 3 vezes, agora ele confessa. Jesus faz a pergunta 3 vezes, né? Para ele provar que ama Jesus, né? Que se arrependeu
e agora vai receber de Jesus a missão de ser o pastor do seu rebanho, né? Pedro, que é o primeiro papa da igreja, agora está pronto, apto a seguir em frente esta missão, né? A abraçar a cruz, a reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Depois de que ele responde por 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responder: apacenta os meus cordeiros, né? Aí Pedro está pronto a abraçar Jesus, né? Abraçar a cruz, né? A seguir esta missão em frente. Mas qualquer um de nós também podemos abraçar esta missão, já que Jesus está no nosso meio ressuscitado, né? Este fato aconteceu há quase 2000 anos atrás. A igreja tira esse tempo do ano, né, para relembrar este acontecimento, este fato. Jesus, ele já ressuscitou, está no nosso meio aqui agora, né? Ele disse que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está no meio, né? Então precisa que nós tenhamos o amor, né? O discípulo amado foi quem reconheceu Jesus, né? O amor, com amor é quem a gente vai reconhecer que Jesus está no nosso meio, né? E seguindo com os seus ensinamentos, né? Que é de fazer o bem a todos, né? De ser um servo, de viver para servir o próximo e não para ser servido, né? Então, é praticando os seus ensinamentos, né, que ele viveu aqui na terra, ensinando, dando exemplo, e com amor nós iremos perceber que ele está aqui no nosso meio, né? Se a gente se deixar levar por os prazeres do mundo, os prazeres da carne, ele se afasta de nós. Então, o Espírito Santo em nós só vai permanecer em nós se a gente fizer as coisas com amor, seguir esta missão, estes ensinamentos de Jesus com amor, né? Então iremos perceber que ele está vivo, ressuscitado aqui no meio de nós, né? Iremos também ter sucesso em nosso trabalho, em nossa missão de igreja, na família, na comunidade. Nunca podemos fazer as coisas por conta própria, achamos que conseguiremos. Às vezes pode até dar certo por um certo tempo, mas não vai até muito longe. Um dia a casa cai, né? Pois temos que abraçar esta missão com Jesus na frente. Caso contrário, como os discípulos que trabalharam a noite toda, né, e não pescaram nada, isso vai acontecer com nós também. Então é só Jesus, seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus. Aí a pesca, 153 grandes peixes foram pescados de uma só vez, né? E Jesus reparte ali o pão e o peixe distribui para eles, né? Os discípulos, né? Jesus está no nosso meio, está vivo também, todos os dias chamando que cada um de nós, para que cada um de nós adere ao seu chamado, atende o seu chamado, né? E abraça a cruz, como Pedro abraçou aqui neste momento. Pedro, que havia negado ele por 3 vezes, agora ele abraça esta causa, esta missão, e Jesus dá a ele a chefia, né? O cargo de líder do seu rebanho. Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Um bom domingo para todos, né?
uma ótima semana, tudo de bom, e sempre que puder estarei aqui fazendo para vocês o evangelho do dia, né? E para mim, é claro, né? Então, um bom dia, tudo de bom, uma ótima semana.